Olá! Entre a casca e a essência coexiste a miragem, a ilusão. Vídeo 2. Improviso. Eu sempre busco, dentro da minha visão alienígena, criar novas maneiras de dialogar, de expressar meus sentimentos. Essa é uma delas. E nesse vídeo agora, eu vou assim me basear em dar flechas, né, sobre um assunto que eu acho que é muito pouco abordado, até pela nossa incapacidade de buscar profundidade, que é esse aspecto, né, da miragem, da ilusão. Então eu vou discorrer algumas coisas que talvez eu volte a abordar ao longo dos vídeos, né, sobre isso. A primeira coisa que me bate falando sobre essa questão, eu sendo músico somente, né, é uma ideia que eu já escrevi inclusive sobre isso, é uma ideia que marca muito da manipulação que é feita sobre a arte autêntica. Ela se baseia, que eu lembro, né, dos tempos de rock, dos hippies, né, isso já é transportado para outras coisas, né, aquele fundamento que diz o seguinte: sexo, drogas e rock and roll. Vejamos, o que a música tem a ver, a música que cria, a música que dá, que você cresce espiritualmente, né? O que tem a ver com drogas? O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver com sexo? Enfim, essa estrutura, sexo, drogas e rock and roll, ela tem sido explorada pelos atravessadores em outras modalidades musicais. Eu quero dizer o seguinte, até em outras atividades, né? Por exemplo, um grande astro, uma grande celebridade. O que tem a ver, o que gera desenvolvimento se a pessoa está envolvida com uma coisa como uma arte que ela executa, com drogas e com sexo extremado? Para, digamos assim, para a evolução humana? Acho que nada, né? Mas é o que acontece. Na projeção da sociedade, grandes grupos, por exemplo, de rock, que eu gosto de muitos, eu tenho na minha adolescência, muitos deles eu adoro, eles têm uma trajetória de jazz também, que eu gosto muito. A trajetória dos caras é fantástica, musicalmente, né? Só que quando entra essa história de drogas no meio e sexo a nível de libertinagem, pode perceber que a vida do cara se abreviou. De certa forma, claro que todos nós podemos partir a qualquer momento, mas há uma abreviação, né, na vida do cara. Ou seja, cria-se aqueles fã-clubes que veneram o artista como um grande ídolo, celebridade, tá? Aí, de repente, ele parte por um princípio como esse, né? Abrevia a vida dele, podia ser muito mais longa, mas o fã-clube dele nunca se preocupou em aconselhá-lo. Ao contrário, há um deslumbramento com essa questão. Os excessos que ele faz, parece que não aconteceu nada. Não foram até o motivo da decadência de determinado artista. Isso passa em branco. É um dos exemplos, por exemplo, que eu posso dar como referência, né, dessa coexistência, né, da miragem, da ilusão. Entre outras coisas também que acontecem. Mas isso é uma das coisas. E esse vídeo especificamente, estou bem solto, porque eu quero fazer, assim, de peito aberto, uma menção
sobre esses aspectos, né? Mesma coisa a riqueza. Por que que eu preciso, e a sociedade adora isso, a sociedade de consumo, né? Por que eu preciso mostrar que eu tenho o carro mais luxuoso do mundo, os melhores lugares, eu tenho avião, a jato, etc e tal? Quantas pessoas têm isso tudo e não usam? E tem outra coisa também, né? No meu sentido, infelizmente, isso é reproduzido na pessoa que não tem condição de ter esse recurso, mas ela, de repente, ela é impelida a criar uma situação de ostentação. Para quê? Para que ostentar? Mostrar para lá de fora o excesso de luxo e de riqueza. Visualizar e tirar filmes, vídeos, fotos, etc., de um alto padrão. Uma ilha, uma casa extremamente luxuosa, mostrar isso para as pessoas. E, por outro lado, grande parte das pessoas babando com isso, como se fosse, poxa, eu queria ter essa vida, eu queria ser feliz, como se isso fosse felicidade. A pergunta é, para quê? Isso é ou não é miragem e ilusão? Isso está ou não está inserido nesse conceito que eu vou tentar, nos próximos vídeos, né, descrever nessa minha proposta, de dar esse testemunho e reafirmar essa questão. Entre a casca e a essência coexiste a miragem, a ilusão. E pior, que isso que é para todos nós. É impossível, até uma poesia que eu falo sobre isso nos vídeos anteriores, né? Onde eu posso colocar a minha ilusão? Onde está a sua ilusão? Eu acho que não tem muita saída, não. A gente vive sempre entre esses limites. A questão, eu acredito, e confio, e dá trabalho, e é difícil, e é um desafio constante, é perceber os limites disso, né? Para que a nossa vida seja um pouco mais fiel dentro do que a nossa essência se propõe. Pelo menos para quem está focado nessa linha, né, de seguir. Eu acho que internamente, já que isso é tão explorado pelos politiqueiros e demagogos, que a vida tem que ser vivida, que o mundo tem que ser buscar a paz, etc e tal, que é o que eles falam, mas não fazem, porque são interesseiros e são falsos hipócritas. E esse é o desafio, né? Mas você vê que para a pessoa seduzir você para esse caminho, os mal intencionados, eles sempre vão falar isso. Não, vamos buscar a paz, a harmonia, etc, 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 etc. A diferença é que nem todos fazem isso. E a diferença é que a sociedade não está acreditando muito nisso. Eu digo em relação à massa. Ou seja, a essência sempre esteve, a possibilidade da essência sempre esteve ao nosso lado. E a dificuldade, justamente, o desafio, é encontrá-la. Paz.